alguns momentos na Bíblia Sagrada em que houve a necessidade de que Deus ou aqueles que foram enviados por eles dissessem para as pessoas que estavam assim sem entender aquilo, a mensagem que esses vieram trazer. Por exemplo, quando os três aparecem para Abraão e vêm trazer a eles a notícia de que a esposa dele daria à luz, logicamente, a gente pensa assim, nossa, mas como é que Sara duvidou de uma mensagem vinda da parte de Deus? E às vezes a gente é levado apenas a ver a negativa dela, mas a gente não é levado a ver as condições que ela tinha. As condições de uma mulher de 80 anos receber uma promessa, uma mulher que não podia mais gerar, não podia mais ter filhos, né? E não seria nada fácil uma pessoa acreditar, não seria simples, não seria fácil. E ela chegou até a rir, né? Até a rir, porque como é que eu vou dar? E se isso fosse dito, e no ano seguinte ela já estivesse com a criança no colo, se ela imediatamente após a promessa ela tivesse engravidado, ela iria até crer com mais facilidade. Mas demorou-se 10 anos para que a palavra se cumprisse na vida dela. 10 anos. E foram os anos de provas. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão, presta atenção. Presta atenção. Porque assim como Sara, de ela não ter crido na promessa de Deus e não ter paciência para esperar, e ela então se adiantou, dando uma escrava para o marido dela dormir com ela, dormir não, ficar acordado, né? E engravidar a escrava, né? Engravidar a escrava, e gerou uma confusão que até hoje essa confusão está lá no Oriente Médio. Essas guerras que a gente vê, essas situações que a gente vê lá, é tudo devido àquilo que Sara fez, a desobediência dela, né? Porque de Agar veio Ismael, e Ismael é o pai de todas as nações árabes. E ela não acreditou, foi difícil para ela, né? E olha, irmão, quando você receber uma promessa de Deus, preste atenção, não é no seu tempo que ela vai se realizar, não é no seu tempo. Por isso, quando o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro, então o Senhor respondeu à oração dele, em momentos de aflição, em que ele clamou por socorro, mas ele teve que esperar com paciência. A espera com paciência é uma das coisas mais difíceis da nossa vida, porque a espera com paciência irá testar a nossa disposição, aquilo que está no nosso coração. Então, quando Deus faz uma promessa, não é no dia seguinte que Ele a cumpre. Ele tem um período de tempo para cumprir aquilo que Ele disse. E esse período de tempo é o período da prova. Por que da prova? Porque você recebe a palavra aqui e você vai sendo provado. Tudo que você recebeu como promessa, na sequência, vai ser tudo contra aquilo que Deus te prometeu. E o Senhor está querendo e está ensinando você a não colocar a tua visão nas condições, nas situações, ainda que as situações elas se demonstrem totalmente contrárias e aparentemente irreversíveis. Mas o que a palavra fala? Que o Senhor não permitirá que a palavra dele caia por terra. Ele não vai direcionar uma palavra a você apenas para te iludir, apenas para te enganar. O Senhor direciona uma palavra a você, e Ele quer que você tenha
a fé direcionada nesta palavra, porque passa as condições aparentes, passa tudo, mas a palavra do Senhor, ela não passará, ela permanecerá para sempre. Então, presta atenção, que às vezes você fica entristecido, você fica aborrecido, você fica chateado, você fica chateada, você fica revoltada, você fica indignada por alguma coisa que você pediu, ou por alguma coisa que o Senhor te prometeu, e você quer aquilo que aconteça no seu tempo. Você não é dono de nada e de ninguém, não é. Nós não somos donos do Senhor, nós não ordenamos absolutamente nada a Ele. Ele nos faz promessa e Ele tem promessas para todos aqueles que o buscam. Como eu disse no princípio, Deus é bom, é abençoador e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você tem o buscado por alguma coisa e nada tem acontecido, espere. Não tem outra coisa a fazer. Espere. Não tem outra coisa a fazer. Não tem. Tem que esperar. E por que você tem que esperar? Porque o Senhor, Ele é o Senhor da palavra. Porque o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Porque o Senhor é Ele que tem autoridade, é Ele que comanda todas as coisas. Ninguém comanda o Senhor, ninguém tem autoridade sobre o Senhor. Não adianta você espernear, não adianta você ficar bravo, não adianta você pular para cá, não adianta você pular para lá, não adianta você correr aqui, ali e acolá, não adianta. Você tem que aguardar, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas na hora dele, e na hora dele é a hora que você menos espera. A hora dele às vezes é a hora que você está desanimado de tudo. A hora dele às vezes é o momento que ele provou você para ver se realmente as intenções do teu coração estavam de conformidade com aquilo que você está buscando e pedindo ao Senhor. Então, a palavra do anjo foi: para Deus não há nada impossível. Por que você está rindo? Existe porventura alguma coisa impossível para Deus? Pergunta para o teu irmão: existe alguma coisa impossível para Deus? Se Ele quiser operar, se Ele quiser fazer, não há nada que impeça. Mas enquanto não for a hora ainda, não há nada que você faça que vai fazê-lo fazer. Não há nada. Esperar. Sossega o teu coração, leão. Sossega o teu coração. Sossega teu coração, leoa. Sossega o teu coração. Sossega. Tranquilize. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha, seu amor. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Olha, irmãos, numa certa ocasião, e eu quero aqui, eu vou ler o versículo com você aqui. Está escrito aqui em Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Olha lá, que beleza! Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas essa palavra que o Senhor Jesus Cristo direcionou não está relacionada com a palavra que o anjo Gabriel falou para Maria. Quando o anjo vem visitar Maria e fala para ela: olha aqui, eu te trouxe um recado da parte de Deus. Eu lhe trouxe uma mensagem da parte de Deus. Você vai ter um filho. Ué. Você vai ganhar um neném, vai ter um bebê.
E sabe qual é o nome que você tem que pôr nele? Jesus. Ela ficou assim, meio receosa, sem entender. Sara, porque tinha 80 anos, foi engravidar e deu à luz com 90. Ela, porque ela não era casada, porque ela não tinha filho nenhum, porque ela não tinha marido nenhum. E ela recebe uma palavra. É fácil acreditar? É fácil acreditar? Irmão, quando Deus promete, Ele faz promessas de milagres. Milagre, não é promessinha qualquer não, é promessas de milagre, é coisa grandiosa, é coisa que só Deus e mais ninguém pode fazer. Por isso as promessas de Deus, elas não são simples de acreditar, porque são desafiadoras. São desafiadoras. E quando disseram para Jesus assim: olha, felizes são os seios que te amamentaram. Aí Jesus disse assim: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Amém? Então, o anjo Gabriel, quando Maria questionou, mas como vai acontecer? Vai ser uma obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Você acha que é fácil acreditar? Acha que é simples acreditar? Quando a gente lê a história, parece ser uma coisa óbvia, mas não é. As promessas são desafiadoras, desafiam a nossa confiança, desafiam a nossa fé, desafiam. Aí, irmão, o que acontece? O anjo Gabriel diz para ela assim: para Deus não existe nada difícil ou impossível. Foi Gabriel quem disse. Mas o que eu li aqui, sabe quem foi que disse? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que ele disse essas palavras? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Amém? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta, que é Jesus Cristo, ela se fechou para o povo de Israel. Porque o povo de Israel não acreditou na promessa que está escrito lá na Torá, no Velho Testamento. Consequentemente, eles não acreditando, Jesus seria a porta através da qual a nação de Israel haveria de adentrar, e a partir desse momento, então, se transformaria numa nação missionária, que levaria a mensagem de salvação para todas as nações ao redor do mundo, todas elas. O povo de Israel seria os mensageiros, mas eles não acreditaram. Ao eles não acreditar, o Senhor Jesus Cristo voltou-se para as outras nações, para os gentios, e então ele fez o que? Ele fundou a igreja, e ao fundar a igreja, ele abriu a porta para todas as nações. Outrora era só para os judeus, hoje não é mais só para os judeus, é para os judeus, é para os gregos, para o alemão, para o japonês, para o inglês, para o americano, é para o norueguês, finlandês, enfim, para todas as pessoas. Deus colocou uma porta aberta e ninguém a pode fechar, a não ser aquele que não quiser adentrar por ela. Aquele que não quiser adentrar por ela. Aquele que não quiser ter acesso por intermédio dela. E não tem como acessar o reino de Deus a não ser pela porta de entrada, porque não existe outra porta, não existe janela, não existe nada. Há uma única porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Se não quiser adentrar por ele, não entra no reino, fica fora. Então essa porta, ela foi aberta.
E no ela ser aberta, ela é oferecida para todas as pessoas, e ela é oferecida através do quê? Através da pregação do Evangelho. E uma vez que a pessoa crê no Evangelho, e pela fé então ele recebe a pregação do Evangelho, ele é levado por Deus Pai até a pessoa de Jesus, e por intermédio de Jesus ele entra no reino de Deus. Entra no reino de Deus, no aprisco do Senhor. O Senhor estava pregando o Evangelho. E você sabe, meus irmãos, que às vezes nós acostumamos a fazer tantas e tantas coisas para nós merecermos alguma coisa, não é assim? Desde de pequeno a gente aprende assim, ó, se você for bem na escola, eu vou te dar um caderno novo. Um caderno novo. Se você for bem na escola, eu vou fazer isso. Então, há sempre uma troca. Há sempre uma troca. Faz isso que eu dou aquilo. É uma política. É uma política. Se você tirar boas notas, no final de ano, nós vamos viajar para Congonhal. Congonhal. Sabe? Abençoada. Estou brincando, não. Se você tirar boas notas, sabe que eu vou levar você no Play Center. Quem conheceu o Play Center? Conheceu? A pessoa que mora em São Paulo, conheceu o Play Center, não existe mais, né? Era ali na Marginal Tietê, né? Então, era assim, a gente acostuma as pessoas a fazer troca com os nossos filhos. E isso não é bom. Porque sempre que ele fizer alguma coisa, ele vai querer ganhar outra. E quando ele fizer e não tiver reconhecimento nenhum, o beiço dele vai cair. Vai cair. Os judeus, irmão, eles tinham um pensamento. E que pensamento era que o povo judeu tinha? Eles tinham assim, na mente deles, que as pessoas abastadas, as pessoas que tinham bastante dinheiro, é porque elas eram pessoas beneficiadas por Deus. É rico porque Deus beneficiou a ele. Você pensa assim também? É bem por isso que a salvação é pela fé. Ninguém tem condições de comprar a salvação. A fé pode ser do rico e pode ser do pobre. A fé, a salvação, não se ganha através e não se conquista fazendo isso, fazendo aquilo, o que era para ser feito já fez. A porta está aberta. Já está feita. A porta está aberta. Irmãos, então eles tinham isso na mente deles. Era um paradigma. E o Senhor veio e as pessoas estranhavam a pregação do Senhor. Porque muitas coisas que eles acreditavam, o Senhor vinha e dizia, não é assim, não é assim, a interpretação correta não é essa. Presta atenção no que eu vou te dizer. A única pessoa que interpretou a Bíblia corretamente, sem puxar sardinha, sem achar, não, a minha denominação é essa, é melhor do que aquela, não, a minha é essa, porque eu tenho a doutrina certa, a minha ética é porque faz isso, faz... A única pessoa que interpretou a Bíblia corretamente foi o Senhor Jesus Cristo. Nele não há nenhum erro teológico, nenhuma expressão errada, nada. Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus Cristo foi, de repente aparece um jovem, e esse menino, a Bíblia nos fala que ele era muito bem de vida, muito rico, e olha a pergunta que ele chega falando, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para conquistar a minha calói no final do ano? O que é que eu tenho que fazer para conquistar a minha monareta no final do ano? Quem é velhinho sabe que é monareta, você sabe, né? Senhor, o que é que eu tenho que fazer para conquistar a minha bis no final do ano? Foi isso que ele veio falando? Não. Ele chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o bem que eu tenho que fazer?
para conquistar a vida eterna. Diga para o teu irmão assim: você não tem condições de fazer absolutamente nada. Ninguém tem condição alguma de fazer absolutamente nada. Tem aquela pessoa que fala assim: eu não bebo nem fumo. Beber e fumar, você está fazendo bem para você mesmo, né? Não beber e não fumar, você está fazendo bem para você mesmo. É você que está sendo beneficiado por isso, né? E também as pessoas que convivem com você, né? Eles não são fumantes passivos, né? Mas veja bem, irmão, ele queria falar com o Senhor o que é que estava ao alcance dele. Ele queria saber o que é que eu tenho que fazer, eu faço. Fala para mim o que é que eu tenho que fazer e eu faço. Eu faço. E o Senhor teve uma conversa com ele. A tua bondade, ela não é suficiente para você herdar o reino de Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão afastados de Deus, todos estão distantes de Deus, e por si mesmos eles não conseguem chegar perto. Porque se conseguisse chegar perto de Deus, ele não teria feito o homem vindo aqui a esse mundo. Ele se fez homem, e ele veio atrás do homem, ele veio em busca da coroa da sua criação. Ele veio. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando esse homem pergunta isso para Jesus, Jesus olha para ele e o Senhor percebe que aquele homem, ele era acostumado a adquirir qualquer coisa, porque ele tinha muitos bens. Não tinha nada que ele não podia comprar ou adquirir, tudo ele pagava, porque ele tinha a condição de pagar. Ele queria saber o que é que ele tinha que fazer, se ele tinha que pagar alguma coisa, se ele tinha que distribuir cesta básica, se ele tinha que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Diga para o teu irmão assim: a porta está aberta. É de graça, não há o que pagar, não há o que pagar para querer a salvação, nada, nada, nada. Não há o que o homem possa fazer, porque se houvesse, Jesus não teria vindo ao mundo, não teria vindo. Ele veio para me salvar, miserável homem que eu sou. Ele veio para me salvar, ele veio para te salvar. Ele veio para nos salvar. Então o Senhor fala para aquele rapaz: olha, você tem que guardar isso, isso, e você tem que guardar os mandamentos. Tudo isso eu tenho feito, tudo normal, tudo tranquilo. Irmãos, o Senhor teve um diálogo com aquele rapazinho, e o Senhor falou para ele assim: já que você quer ser perfeito mesmo, então vá, vende tudo que você tem, pegue o que você granjear das vendas, distribui para os pobres e vem e me segue, então você vai ter um tesouro no céu. Aquele menino, quando o Senhor disse essas palavras, os discípulos ficaram observando a reação do menino. Ficaram observando. A Bíblia nos fala que o menino abaixou a cabeça. Menino não moda de falar, né? Era alguém que possuía bem, então não era menino, era alguém já com idade suficiente. Aí a Bíblia fala que o Senhor o amou, o Senhor olhou para ele e o amou. Mesmo ele rejeitando o que o Senhor havia lhe falado, o Senhor o amou. Irmão, ninguém poderá reclamar do amor que Deus não lhe tenha dedicado amor. Deus dedicou amor a todos os homens, até mesmo os próprios assassinos do filho dele, ele dedicou amor. Dedicou amor. O Senhor queria ser amigo dele, mas ele não estava disposto. Por quê? Porque ele tinha outro Senhor na vida. Você sabe que a única coisa que Jesus Cristo chamou de Senhor, dizendo que havia um outro Senhor, é o dinheiro. É o dinheiro.
Porque aquele que é servo do dinheiro, dificilmente ele será servo de Deus. Aquele que o dinheiro é seu Senhor, dificilmente essa pessoa terá Jesus Cristo como teu Senhor. E aquele menino, naquele momento, ele abaixou a cabeça. E ele saiu e foi embora. Foi embora. Agora, irmãos, quando os discípulos percebem isso, o que eles têm na cabeça? Todos os ricos são beneficiados por Deus. E se eles são beneficiados aqui nessa terra, logicamente também são lá nos céus. E quando o Senhor Jesus Cristo olha para os discípulos e disse: ó, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles não conseguem entender aquilo que o Senhor está falando. E por quê? Porque eles têm na mente um paradigma. Se Deus beneficia a pessoa dando riqueza para ela aqui nessa terra, consequentemente essa pessoa será beneficiada por Deus nos céus. Mas aí eles ouvem Jesus Cristo dizer o seguinte: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Eles ficam sem entender. Eles ficam sem compreender. Eles ficam sem assimilar o que o Senhor está falando. Aí, então, eles fazem a pergunta para o Senhor. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando fala que camelo, é o animal mesmo. Passar pelo fundo de uma agulha é uma agulha mesmo. É impossível. Assim também é impossível um rico entrar no reino do céu, como é impossível uma agulha, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Então quem é que pode ser salvo? E por que eles perguntaram isso? Vou repetir para você. Porque eles tinham em mente que aquele que era rico era beneficiado por Deus na terra e consequentemente teria um lugar também no céu. E ao ouvir isso, então eles perguntam: então quem é que pode ser salvo? Fala para o teu irmão assim: Deus abriu a porta para você. Deus abriu a porta para você. Deus abriu a porta para mim. O que é que você pagou pela sua salvação? Quanto você pagou pela sua salvação? Quanto você pagou pela sua salvação? Qual foi a quantia exigida? Nada, nada. Você não pagou nada. Isso não quer dizer que a salvação veio de graça, mas não houve um preço a pagar. Houve um preço a ser pago e ninguém podia pagar a não ser o próprio Deus. Ele em Cristo Jesus pagou pela sua salvação. Ele em Cristo Jesus pagou pela sua salvação. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Eu sou a porta que leva aonde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entra no reino, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, a porta está aberta para você, a porta da salvação está aberta para mim, está aberta para você, está aberta para mim, está aberta para você. Então, quando eles perguntam: mas então, quem é que pode ser salvo? Vem essa resposta que eu li para vocês. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, a salvação é impossível o homem conquistá-la por si próprio. É impossível o homem obter por si próprio. Diga para o teu irmão assim: você não pode ser salvo por você mesmo. Não pode.
Não pode. Então ele responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus é tão bom que abriu a porta para você entrar. Não importa o que você era, não importa o que você foi, não importa a quantia, a grandiosidade das aberrações dos seus pecados, não importa. Não importa se você tinha um pequeno, outro maior, outro, ou se era desse, não importa. Não importa. Todos pecaram, estão destituídos, mas em Cristo Jesus todos são reconciliados. Todos aqueles que desejarem podem entrar pela porta, porque pela porta encontrarão a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?